27 Hearts Beats. É isso aí, começa o seu programa, o seu podcast, aquele episódio top de toda quarta-feira. É o RVCast, por favor, com aquele logo top de verdade. Vê se não esquece, eu, pastor Marcelo Vieira, te convido a vir comigo nas próximas horas, tá bom? Nos próximos minutos, sei lá. Mas eu sei que hoje o episódio tá top de verdade e eu confesso pra você que pra mim, pelo menos, foi esperadíssimo, demais. De antemão, eu já quero pedir para você, mesmo antes de anunciar o convidado de hoje, por favor, já senta o dedo aí no like, já compartilha com seus amigos, já deixa o seu comentário, vai dizendo qual que é a sua expectativa, porque hoje tá sensacional, tá bom? Deixa eu já pedir para nossa produtora Ale, ela que está cantando um rap, hoje veio aqui ser minha produtora, ser aquela pessoa que vai me ajudar aqui a cortar para nós todos aqui, e ele está mexendo ali no WhatsApp, nas redes sociais, porque ele é um homem de negócios. Joel, pastor Joel, seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Uma oportunidade única, né? E a gente está aí, né? Oportunidade única. É. Nós se vê quase todo dia, quase toda semana. Há quanto tempo tem que o senhor faz esse convite para mim aí? Eu não vou nem falar, eu não vou nem entrar nesse detalhe, pastor, porque, mas é isso daí. Queridos, o RVCast é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores, tá bom? A Igreja Resgatando Valores, ela fica ali na rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599, tá? Ali na região do Parque Regina. A Igreja Resgatando Valores, ela tem culto dia de segunda-feira, uma partilha. Nós temos uma casa de acolhimento, daqui a pouquinho o pastor Joel vai falar um pouquinho, tá? Mas nós temos uma casa de acolhimento e os familiares da casa de acolhimento vão para a partilha. Você que tem algum problema de drogadição, algum problema de vício, enfim, algo que te aprisiona, você pode estar indo na segunda-feira. Quer crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus? Quer deixar de enganar as pessoas e não ser enganado por ninguém? Terça-feira, tá bom? É o nosso tradicional culto de ensino. Cola ali na Resgatando Valores, que tá top de verdade. Quarta-feira nós temos o ponto de pregação ali na Casa do Mineiro, na região ali do Jardim Capelinha. Quinta-feira tem culto de adoração ao Senhor. Sexta-feira, de 15 dias, nós temos ali o RV em casa. Lógico que não é na minha casa, né? É na casa do nosso irmão Flaviano. E um dos pastores que estão ali também à frente, cuidando, zelando daquele povo, é esse pastorzão que está comigo aqui, pastor Joel. Já ele vai falar um pouquinho, tá bom? Sábado é o dia de descanso, tem evento esporadicamente na igreja, mas é o dia que você vai visitar outras igrejas, saber como que é um outro povo, outra cultura. E domingão às 18 horas, toda a igreja reunida para o culto da família. Quer saber mais? Entra aí no Instagram da igreja, @resgatandovalores_, ou vê aqui na descrição, aqui embaixo, aqui você vai estar sabendo de todas as informações. Segue nós, já se inscreve no canal e é isso aí, top de verdade. E aí, pastor? E aí, o que você espera de hoje, pastor? Conversar sobre as coisas de Deus é muito bom, né, pastor? É bom? Maravilhoso. Deixa eu já começar assim, Quem era o pastor, quem era o Joel antes da conversão e quem é o Joel hoje? Não, o Joel era um cara sem caráter, um cara que... Imagina tudo de errado que um homem faz na vida, era o pastor Joel antigamente. Porque, eu olho pro senhor hoje, eu não vejo esse Joel aí. Mas conta para nós mais detalhes, vai lá. Nem gosto muito de detalhar, mas a gente passou situações aí, eu, né, principalmente, passei situações na minha vida aí, de questão de fazer coisas erradas, né, e participar de muitas coisas, né, e
e tive um compromisso de entregar minha vida para Jesus, né? E entreguei a minha vida para Jesus e as coisas mudou. Parei de mentir, parei de fazer as coisas erradas, né? E falar que nem o nosso irmão Rainer, né? Parei com tudo isso e aí começou uma nova caminhada, né? Eu lembro que não foi por amor que eu vim, foi pela dor, né? E doía muito. Eu lembro que uma pessoa chegou na minha casa no momento certo e me fez um desafio para mim participar do encontro com Deus. E eu recebi esse desafio aí e fui para esse encontro com Deus. E foi aonde eu entreguei minha vida para Jesus há 18 anos atrás, né? O ministério lá era a Casa da Bênção, né? A Casa da Bênção de Santo Amaro, o pastor Luiz, a mulher que ficou 3 anos lutando em prol da nossa vida. Ela se chama Madalena. Inclusive, o nosso mano Jota fez até uma música aí com o meu testemunho, né? Testemunho de vida. E é só motivo de glorificar a Deus por ele ter me dado essa oportunidade, né? E não eu encontrar ele, mas ele me encontrar então, numa situação difícil. O Joel, antes era um Joel do crime, mentiroso, zoado. E aí foi num evento que se chama Encontro com Deus, um acampamento, né? Um retiro. E aí teve um encontro com o Senhor Jesus e está 18 anos na casa do Senhor. 18 anos na casa do Senhor. E esse tempo aí, esses 18 anos, já teve vontade de parar? Já teve vontade de desistir? A gente passa bastante situações que muitas das vezes assim o inimigo coloca na cabeça da gente, né, na mente da gente de desistir, né, de parar mesmo, né, que a missão dele é essa, né, e glória a Deus porque a gente entendeu e foi um encontro único e decidimos não parar, dar continuidade. Quando estava no crime assim, não queria nem saber do dia do amanhã. Era vida louca mesmo. E assim, muitas das vezes, a minha mãe, eu nasci num berço evangélico, pastor. E um berço evangélico a gente fala porque eu nasci já com a minha família cristã, né? Toda da igreja, da Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. E cresci ali dentro. E quando eu tive 12 anos de idade, quando eu completei os 12 anos, eu decidi não participar mais, né, e seguir minha vida. E aí começou, né, as coisas erradas, né? Comecei a fumar, eu tinha 9 anos de idade, mesmo dentro da igreja, estando com a minha mãe, né? E fumei 17 anos, só parei quando eu tive um encontro com Deus, um encontro verdadeiro com Deus, com Jesus Cristo. E a partir desse momento do encontro que eu tive, eu decidi largar tudo para trás, né? Eu lembro que quando eu tomei essa decisão, minha mãe fazia cultos em casa, né? Em prol aos jovens, pessoal da igreja, para me alcançar, né? Para alcançar o meu irmão também, que o meu irmão também decidiu não dar continuidade. E eu lembro que eles faziam culto, eu entrava para tomar banho, e todo mundo achando que eu ia participar, acabava saindo por outra porta ou pela janela para não participar do culto. A sua mãe fazia parte dessa igreja ou não, pastor? Ela faz até hoje. Não, ela fazia parte da igreja que o senhor fez o retiro? Não. Ou não? Não. Engraçado, né? Uma mulher de Deus, né, cheia do Espírito Santo, mas Deus usa quem Ele quer da forma que Ele quer. Às vezes nós que, ao invés de darmos atenção e ouvido para os vasos de casa, às vezes precisamos passar tudo que passamos para dar atenção para um outro vaso de fora e não honrar os profetas, as pessoas que estão dentro de casa, nos aconselhando, nos dando ali aconselhamento e tal. E nessa vida do crime, assim, tem alguma história assim que ficou marcada, que você fala assim, meu, essa história aí então, quando eu estava separado da Rejane e saí para poder fazer um sequestro relâmpago, e nesse momento aí a gente foi preso no flagrante. E eu escutei Deus falando comigo, que era a última oportunidade que Ele ia me dar. Na hora que eu escutei, eu não imaginei que era Deus falando comigo. Tanto que eu perguntava para os caras assim, e aí, falou comigo? Não falei nada com você e tal, né? E aí chegou lá na delegacia, eu sentado, enquanto o pessoal estava lá para dentro, tinha um cara aqui do meu lado, aqui no corró,
e falando assim, e eu perguntei para ele assim, tá falando comigo? Porque eu escutei a voz de novo falando comigo, e eu falei, e aí, tá falando o que comigo? Aí ele falou, você tá loucão, não tô falando nada não, você usou o quê? Aí passou, e aí quando foi 3 horas da manhã, o delegado me chama lá e falou que não sabia o que estava acontecendo, mas que tinha que me dar uma oportunidade. E aí me deu uma oportunidade, essa oportunidade eu abracei ela, que foi logo em seguida que eu tive a proposta de ir para o encontro com Deus. Aí voltei para casa, reatei meu casamento, o relacionamento, né? No dia que essa mulher chegou para fazer comigo, para fazer o desafio comigo, né? O desafio para mim, ela chegou em casa, nós estava numa situação difícil, né? Eu tinha brigado com ela já para sair de casa, e aí ela chegou bem na hora lá e fez esse desafio. Aí eu aceitei o desafio. Eu falei que se Deus não mudasse a minha história aquele dia, aquele final de semana, eu ia dar um rumo nela na segunda-feira. E aí eu fui para o encontro com Deus. Aí chegou lá, Deus mudou mesmo a minha história. E como é que foi esse dia aí? O senhor entrou naquele acampamento, naquele retiro e tal, como é que foi? Então, eu vim cheio de vícios, né? E aí a gente decidiu ir para a igreja lá encontrar o pessoal para a gente ir para o retiro. E aí nesse momento eu cheguei com a Rejane brigado na igreja, a gente não estava se falando, eram poucas palavras. E aí nós chegamos e estava terminando o culto. O pastor estava orando para encerrar o culto, o ônibus na frente da igreja, e a gente ia no meu carro. E aí eu olhei para ela e falei assim, e aí, vamos embora? Ela olhou para mim e falou assim, vamos aproveitar agora. Só que na hora que a gente chegou dentro do carro, pastor, a mulher estava lá dentro do meu carro. Agora não me pergunte como que ela entrou. Ela falou que o Espírito Santo abriu o carro para ela. E aí, na hora que a gente entrou dentro do carro, eu tomei até um susto. Na hora de ir para o acampamento. Na hora de ir embora, porque nós não ia para o acampamento, a gente ia embora. Que a gente chegou no carro, ela estava lá dentro do carro. A mulher apareceu dentro do carro do nada. Do nada. E aí ela falou assim, eu sabia, o Espírito Santo falou para mim que vocês iam embora. E aí a gente foi até o sítio. Chegou lá no sítio, todo mundo desceu e tal, e eu encostando o carro lá no estacionamento. Eu lembro que era um gramadão assim, e aí logo tinha uma descida assim, uma escada, e aí tinha um galpãozão assim, né? E embaixo desse galpão eram os alojamentos. E aí eu fiquei olhando para aquele galpão, mas eu com vontade de fumar, porque eu tinha deixado o cigarro em casa. Eu sabia que eu estava indo para o encontro com Deus. Tipo assim, eu fui decidido, mas porque conhecia um pouco, fui decidido, mas chegou lá, me deu uma vontade de fumar. E eu falei, vou fumar, eu vou abrir a porteira ali, vou lá embaixo na BR, vou comprar um cigarro e vou fumar, depois eu volto, nesse pensamento. E aí o pastor lá de baixo olhando para mim, aí ele subiu e falou comigo, meu filho, não desceu? Traz sua mala, vai lá, a gente vai ter a gente vai fazer um evento agora, uma peça agora, e aí depois dessa peça aí, né, a gente desce com as suas coisas lá para baixo. Eu falei, tá bom. Aí ele ficou olhando, eu falei, pastor, o senhor não me leva a mal não, mas eu vou ali na BR ali comprar um cigarro, que eu tô com vontade de fumar e preciso fumar. Aí ele falou assim para mim, mas filho, você está no encontro com Deus, né, lugar de encontro com Deus e tal, e aí vamos fazer o seguinte, vamos participar dessa peça, depois da peça eu vou lá com você e você compra o cigarro, fuma, depois nós volta para cá. Só que ele, na estratégia, né? E aí nós descemos, pastor, aí a peça me quebrou no meio. Meu Deus. Daí eu falei, eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui... Vai dar ruim. Aí eu comecei a ter um encontro com Deus ali, através daquela peça. Glória a Deus. E aí era Peniel, ninguém podia falar com ninguém, era um encontro com Deus, mas era um lugar de silêncio. Sim. Né? Ninguém podia conversar com ninguém, nem mulher com homem, e tipo assim, qualquer um lá não podia trocar ideia. Aí eu cheguei no quarto, fiz amizade com um dos meninos lá, que é meu amigo até hoje, né? O Rafael. E aí eu fui falar com ele, ele falou, mano, nós tá num lugar de encontro com Deus, mano, é Peniel, é silêncio. Aí eu falei, fiz assim pra ele só, beleza, mas aí, tipo, a gente dá umas conversadinhas assim, né, de relance, mas na hora que eu deitei na cama ali, eu comecei a ter um encontro com Deus verdadeiro. E Deus começou a passar um slide, assim, da minha caminhada. Top. Você que está nos acompanhando aí, talvez você está falando assim, não vou para esse retiro não,
Talvez você está falando assim, esse negócio de ser crente, isso e aquilo. Talvez seja a oportunidade que Deus está te dando, querido. Uma família poderia estar chorando de tristeza. E eu acredito muito que a veinha lá, a sua mãe, quando ficou sabendo dessa história, não chorou de tristeza, chorou de alegria, chorou de satisfação. Então eu vejo que Deus está falando para quem está nos escutando aí, nos assistindo, nos acompanhando, que você tem duas opções. Ou você faz o seu povo chorar de alegria, ou você faz o seu povo chorar de tristeza. Quem é que vai decidir isso? Somos nós, eu e o pastor Joel? Não. A nossa cara nós já estamos fazendo já. A gente acabou aqui, a gente sabe para onde que a gente vai, tem gente nos esperando. E você? Qual é o choro, qual é o sentimento, as emoções que você quer dar para o seu povo quando você voltar para casa? Ou se voltar para casa, né? E nesse tempo, pastor, 18 anos na presença do Senhor, 18 anos fazendo a obra de Deus, quantas coisas o Senhor já passou já? E aí, às vezes, as pessoas, assim, tá querendo desistir da caminhada de Deus, sabe? A gente vê os crentes assim, aceita Jesus hoje, amanhã já está na balada. Aí volta e tal, que não sei o que, se reconcilia, mas amanhã já caiu de novo. Qual que é o conselho que o senhor dá, assim, para ter 18 anos na presença do Senhor? É que, assim, na verdade, a gente é preciso ter realmente um encontro com Deus, né? Porque quando a gente tem um encontro verdadeiramente com Cristo, as coisas não permanecem do mesmo jeito. A mudança de vida, né? Se for verdadeiro. É assim, eu falo para você que está em casa. Abre o coração e tenha verdadeiramente um encontro com Jesus. Porque só Ele pode mudar o nosso caráter, mudar a nossa situação, o nosso viver, né? E muitas das vezes, mesmo estando na igreja, eu quis ter o domínio da minha vida, né? Mas quando eu aprendi a orar, como eu aprendi a buscar, a ter um curso de discipulado, onde eu aprendi a ser um discípulo, eu aprendi que Ele é o suficiente, né? Eu aprendi que seguir Jesus não é eu dominar a minha vida, mas é entregar o domínio, né, o governo na mão dele, porque quem tem que governar é Ele. Eu tenho que ser um Cristo mais próximo das pessoas hoje. E aí eu entendi isso, né? E mesmo entendendo isso, eu passei muitas coisas, porque toda igreja tem os seus costumes, né? Tipo, não, você tem que vir de terno, tem que vir de gravata, né? Todo domingo você tem que estar de terno e de gravata. E tem os costumes da igreja. Eu comecei a me sentir mal com isso, certo, né? De estar sempre de terno. Eu gostava até de usar um terno e tal, que era legal, bacana, né? Mas eu gostava mais de um esporte fino. Né? E muitas das vezes, até para ministrar em algum lugar, se eu fosse de esporte fino, eu não podia ministrar, porque eu estava de esporte fino, eu não estava de terno e gravata. É o terno e gravata que prega agora, né? Então, que traz a santidade. Aí eu comecei a ver tanta coisa, pastor. Muita coisa mesmo, assim, dentro de igrejas, que, não adianta nada você estar com a gravata aí, tá com... Pastor, e nesses 18 anos aí que o senhor viu esse tanto de coisa, assim, na casa de Deus, assim, nas pessoas que se dizem, né, ser de Deus, assim, o senhor já falou agora, conversando, que nunca pensou em desistir, mas precisa de falar nomes, se o senhor não quiser, né? Mas qual história, assim, que o senhor já contou algumas coisas para mim já, que eu sei já, mas conta uma história para nós aí, que você fala assim, essa história aqui, cara, um crente mais ou menos nunca faria. Nunca faria? Você, tipo assim... Poxa, eu vi o pastor fazendo isso, o diácono fazendo isso, sabe? Eu aprendi muito, porque eu comecei a andar com pastores muito cedo, né? Que quando eu voltei do encontro com Deus, eu sabia que sozinho eu não ia conseguir. Então eu grudei no meu pastor como se fosse meu pai, né? E falava para ele, pastor, eu sei que se eu desgrudar daqui, eu não vou conseguir permanecer. Né? Vai ser difícil para mim. Porque veio as consequências, pastor. Eu vivi uma vida zoada, né? Então veio as consequências, principalmente na área financeira. Foi a que foi a mais afetada. E é até hoje a mais afetada.
Mas eu sei que é um tempo, né, para encerrar. E eu entendo o que eu preciso passar. Eu lembro que comecei a andar com muitos pastores, não com pastores do ministério onde eu congregava, porque eu conhecia bastante gente, né? E pessoas que ficou sabendo que eu tinha tomado uma decisão, começou a se aproximar. E eu vi, assim, tipo, questão de andar na rua e ver o jeito que esses caras olhavam para as minas. Né? Isso aí me deixava... Eu falei, meu, isso aí era coisa do mundão lá, né, meu? Tudo pastor hoje, né? E passando uma situação dessa aí, me mostrando uma situação dessa, aí o que eu pensava? Mano, não é com eles, é comigo. Quem não pode sou eu. Top. Eu que não posso fazer isso, né? Mas eram homens de Deus. Sim. Eu também não ia julgar e não ia... Mas eu via que não era certo. Então era uma coisa que eu não queria para mim. Certo? Se eu tive uma mudança no meu caráter, essas coisas não podem mais me afetar. Certo. O primeiro olhar, ele é inevitável. O segundo é o quê? É decisão. Exatamente. Certo? Então, hoje eu sou assim. É inevitável o primeiro olhar. Né? O segundo olhar já é decisão minha. Eu vi o pastor Márcio Lopes também falando isso daí, o pastor Kleber Augusto falando isso daí. O senhor conheceu o Kleber Augusto, da Debrais. E é uma verdade mesmo. O primeiro olhar, às vezes, o primeiro olhar que a gente diz não que parte de nós para lá. É impossível estar passando qualquer mulher, qualquer pessoa, você fala assim, poxa, não olhei, não sou cego, não estou vendo isso aqui, peraí, não, né? É impossível. Agora, o acompanhar, o continuar olhando, o cobiçar, é uma decisão sua. Uma decisão minha. É uma decisão nossa, né? Uma decisão minha, uma decisão sua, particular de cada um. E aí, pastor, nessa caminhada aí, o senhor conheceu a Resgatando Valores como? Então, eu quando eu estava na igreja Conquistar, junto com Piaça, Josi, né? Eu era um dos pastores lá dessa igreja e eu conheci o pastor Reco lá. O pastor Reco foi ministrar lá. E eu sabia que Deus tinha algo na vida do pastor, porque eu conheci ele lá atrás, né? E vi a transformação, e através do testemunho dele lá da igreja, lá desta vez aí, eu prestei muita atenção e vi realmente o que Deus tinha feito na vida dele, né? Só que isso não me deu foco para mim estar andando junto com eles, né? Mas o Piaça falava muito bem. E aí nasceu a Resgatando Valores. Nessa de nascer a Resgatando Valores, eu tinha uma amizade legal com o Fabinho, pastor Fabinho louco, Sim. Né? E toda vez que o Fabinho me encontrava, falava assim para mim, pastor, vai lá fazer uma visita para nós. Por quê? A Conquistar, ela fechou. Na pandemia, o pastor decidiu fechar a igreja, e aí a gente ficou 3 anos sem congregar, só fazendo visita. Eu e a pastora visitava, ministrava, né, nos lugares que o pessoal convidava a gente, e sem se afastar da presença de Deus, mas ruim, né, porque você não tem uma cobertura espiritual e tal. E aí um dia eu comecei a trabalhar com uma pessoa que fazia parte da Resgatando Valores, e foi feito um convite para mim poder ir. Aí eu falei, vou ir. Até comentei, né? Falei, não, eu preciso ir, porque eu já fizeram o convite para mim, e vai ser legal, porque a pessoa vai estar lá e vai ver que eu fui, né? Mas eu não fui nesse convite. Aí o que aconteceu? Passou um tempo e tal, aí tem o Paulo, que está na igreja hoje, né? Que é o Paulo Almeida. E aí o Paulo estava numa transição de entregar a vida para Jesus e tal, e seguir em frente. Mas aí no meio do caminho ele quis desistir. Sim. E aí ele chegou em mim, mas não vou mais, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou com você. Eu vou lá com você. E aí eu vi que ele ia parar. Sim. E aí eu senti de ir com ele. Aí eu fui, aí eu conheci realmente a Resgatando Valores, né? Onde eu comecei a ir direto, comecei vindo, paquerando, daqui a pouco me apaixonei, aí comecei a amar e já era. Você namorou a Resgatando Valores uns 6 meses. 6 meses. E aí, como é que foi assim? Porque a Resgatando Valores, ela quebra meio que os protocolos, assim, né? Como é que foi pro senhor, assim, esse impacto de liturgia, de um jeito diferente, no começo? Como é que foi? Para mim foi top, pastor. Primeiro, só de eu não precisar
usar umas roupas para me poder ter que estar num lugar, né? E assim, a gente veio da quebrada, né? E foi legal porque eu me senti à vontade e aprendi bastante, porque muita coisa que eu aprendi lá atrás teve um limite, né? E através da Resgatando Valores foi quebrado esse limite, sabe? Eu fiquei mais livre para aprender, né? Que nem o pastor fala, que a gente precisa aprender para não enganar e não ser enganado. E aí eu comecei a ir nos estudos e com o senhor lá ministrando, o pastor Reco, o Felipe. E foi bênção demais, porque eu aprendi bastante coisa. Eu vi que não tem limite lá, né? A gente é livre. Para a liberdade, Cristo nos libertou, né, pastor? Preso a gente era lá atrás, né? É verdade. Para que continuar? A gente tem que ser livre. Qual um ensino assim que você aprendeu na Resgatando Valores, assim que você adquiriu, né? O senhor tem 18 anos, não são 18 dias, mas um ensino assim na Resgatando Valores que você fala, esse daqui, tipo assim, abriu a mente, assim, que foi diferenciado. Foi aprender desde o início lá da guerra, lá nos Anjos, né? A vinda pro Éden, né? A queda, e a gente... É o plano, mano, o plano perfeito. O plano perfeito fez toda a diferença na minha vida. Vai nas igrejas, assim, nas igrejas aí, as igrejas falam, você saiu do Jardim do Éden por causa do pecado. Aí você vai na Resgatando Valores e fala, não, você não saiu de lá por causa do pecado. Você saiu de lá para te proteger. Se você comesse da árvore da vida eterna, você ia ficar em pecado a vida eterna. Não. Você nasceu à imagem e semelhança do Senhor nas igrejas por aí. Não todas, né? Mas a maioria. Não. Aí chega lá Resgatando Valores, não, querido. Você perdeu a imagem e semelhança do Senhor. Agora você é a imagem do Adão caído. E vai quebrando os protocolos, né? E é forte, né, pastor? Porque a gente vê que a Bíblia, ela conta as histórias de todos, né? De todos, desde lá de trás, Adão, depois vem Abraão, vem um monte, vem Isaac, Jacó, e aí vem passando para vários, né? Várias histórias, mas, a única história que marca é o plano perfeito, né, mano? Sim. É Jesus, né? Você acha, pastor, que você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é impossível, assim, você não ver Jesus? Não. De Gênesis a Apocalipse? Ver Jesus... Você vê Jesus desde o início, pastor. Desde o início, né? Desde o início. E aí, como que as pessoas pregam? Pelo menos assim, eu vim de igrejas, eu passei em igrejas, eu já preguei em igrejas, eu já tive comunhão com igrejas, que os caras ficam só falando assim... E a pedra que vai derrubar o Sansão, e vamos dar 7 voltas, e vamos pular o rio, e vamos pro vale de não sei o que, e vamos fazer não sei o que, e vamos ungir não sei o que, e vamos fazer não sei o que, vamos dar vassoura e meia. E aí a minha tia chegou em casa com a meia ungida e falou, ô sobrinho, peguei aqui uma meia na promoção. Eu falei, o que, tia? Eu peguei uma meia na promoção, tia. Eu falei, como assim? Não, a meia ungida. Você coloca essa meia aqui e vai dar tudo certo, os seus caminhos e tal. Eu falei, pois é, tia. Me conta mais. Não, eu peguei na promoção. Tava R$50 na promoção. Eu falei, pô, tia, tivesse falado comigo, eu tenho umas aqui que eu uso, eu vendia por 15 pra senhora, tia. Por 50 ainda tá caro ainda, tia. Tirei o sarro da cara dela. Mas como é que as pessoas podem acreditar numa coisa dessa sem entender coisas básicas do cristianismo, que é o centro, que é Jesus Cristo? A Bíblia não... A religião, Jesus, a Bíblia, o cristianismo não é pra gente prosperar, não é pra gente ser curado, não é pra nós termos uma restauração. Não, isso daí são consequências de um posicionamento que você faz em Jesus. É isso. Isso é natural daqueles que já estão em Jesus, né? E a Resgatando Valores, assim, ela tem esse diferencial. Uma das coisas também que me fez ficar, porque eu também vim de igreja que era loucura. Eu já preguei em igrejas que eu não pude subir no altar porque eu não estava de terno
Eu tava de esporte fino, mas não tava com o paletó e a gravata. E aí você vê algumas coisas assim e fala assim... Mas aí você vai adquirindo conhecimento, vai encontrando essa liberdade, vai encontrando que o limite não é no ar, tem outro limite que você pode chegar, né? Nem tudo que falam que é pecado realmente é pecado, nem tudo como fala que é liberal tem que ser tão liberal assim, porque às vezes o obreiro não, tem que usar terno e gravata, mas você vai trocar ideia, é mentiroso até umas horas. Às vezes o pastor tá alinhadinho, bonitinho aqui, ó. Tem cara de crente, jeito de crente, fala manso, mas dentro de casa... Mas tá no adultério. Tá no adultério. De casa, batendo na mulher, maltratando os filhos, né? Que a família, o nosso primeiro ministério é em casa. Exatamente. Se o em casa não estiver bem, não adianta, mano. Não adianta. Não adianta você cuidar da igreja do Senhor, cuidar das coisas do Senhor, cuidar dos membros da igreja, mas não cuidar do primeiro ministério. Pois é. E quando virou essa chave assim, pastor? Quando você falou assim, poxa, a Resgatando Valores é top e eu vou ficar. Como é que foi em casa, assim? Eu sei que a pastora Regiane, eu vou dar um boné de presente para Então, eu lembro do café, né? Eu lembro que foi feito o convite para a gente participar do café, que era da integração, né? De quem fosse ficar, né? E tal. E aí o Paulo levantou a mão, né? Eu vou, né? E eu fui mais por causa dele, então, para ter a certeza, vai ficar e beleza, né? E eu já estava gostando muito de tudo que eu estava vivendo ali, né? O carinho de vocês, o recebimento, a recepção, né? E eu falei, meu, aqui é diferente, né? É diferente, dá liberdade pra gente fazer as coisas aí, né? Porque eu sempre tive assim comigo, pastor, como que eu vou chegar na casa de uma família pra orar por ela lá, porque tá sem nada na despensa, né? E eu não vou... eu vou lá e vou orar e não vou encher lá o celeiro dela lá, né? E sair lá e profetizar que aquela situação ali vai passar, né? E aí eu tenho que ter essa liberdade de estar num lugar onde me dá esse suporte. Certo. E a Resgatando Valores foi uma delas que deu esse suporte para nós, né? Em questão de suprir essa necessidade. É o cuidado com o próximo, né? Eu aprendi muito a questão de ser o Cristo mais próximo das pessoas que estão ao meu redor, cuidando mesmo, é o cuidado, né? Isso aí eu já tenho desde quando eu entendi que o que aconteceu na minha vida, a transformação que teve na minha vida, é eu ter esse cuidado com pessoas, coisa que eu não tinha lá atrás. Top. Né? E eu aprendi. E hoje, na Resgatando Valores, o senhor exerce, eu sei, né, mas para essa pessoa que está em casa, está te acompanhando, o senhor exerce qual ministério, quais funções lá na Resgatando Valores? Então, hoje eu sou um dos pastores que toma conta da casa de acolhimento, né? Tenho o grua lá de segunda-feira e faço parte do RV Lá em Casa junto com o nosso irmão Testa e a pastora Regiane e a Dani. E participo também do que mais? Eu não lembro, é muita coisa. Nós participamos de quase tudo, né, pastor? Questão dos homens, né? Sim. Né? Os homens aí, a gente está na responsabilidade aí. E estamos em falha, né, pastor? Porque já era para estar milhão aí esse negócio dos homens e... Explica um pouquinho para nós, pastor, e para essa pessoa que está nos vendo, nos acompanhando, o que é a casa de acolhimento? A casa de acolhimento é um lugar de abraço, pastor. É um lugar de acolhimento mesmo de verdade, né? O pastor Reco, a pastora Kelly foi muito feliz em ter na mão essa casa de acolhimento, né? Porque faz parte da nossa igreja. O que a gente vive na nossa igreja hoje, na nossa congregação, é a casa de acolhimento, é o abraço, né? É o acolhimento de verdade. E a gente vê ali aqueles caras chegando zoadão ali de questão das pessoas não ter mais credibilidade e tal. E chega e a gente acolhe esses caras aí. E por pouca margem de tempo, você vê uma transformação na vida desses caras aí, através da palavra, através do que é ministrado lá, né? Através do acolhimento que é feito lá de verdade. É gratificante. E eu amo estar fazendo parte dessa obra aí, porque eu vim de uma vidona zoada,
né? Perdi muitos amigos aí por causa da droga, né? Se perderam a vida. E hoje a minha gratidão é isso. É gratidão ao Senhor de ter me colocado na Resgatando Valores e ter me dado a oportunidade de cuidar dessa casa de acolhimento. E quem quiser tá indo lá na casa de acolhimento visitar, ou quiser deixar alguém lá, ou essa pessoa que está nos vendo, eu reconheço que eu tenho um vício e tal, e quiser ir, como é que faz, pastor? Como que só procurar nós, ou segunda-feira no Grua, né? Procurar o pastor Fabinho e a pastora Deia, porque eu vou estar lá na casa, ou no domingo, vem, participa do culto com nós, né, pastor? Conhece verdadeiramente a Resgatando Valores, e aí depois do culto nós vamos sentar, vamos bater um papo, fazer uma triagem, e a gente está aqui para ajudar. A nossa missão é essa, né? É resgatar vidas para viver o evangelho pleno de Jesus Cristo, né, mano? Qual que é o diferencial da casa de acolhimento RV? O diferencial é o acolhimento. É o acolhimento. A Resgatando Valores é diferenciada, assim. É diferenciado. A irmã lá do Voluntários, que entrou, que é a irmã Rosana, esse povo gosta de abraçar e que não sei o quê. Daqui a pouco tava abraçando lá também. Quem é o outro que não gostava de abraçar? O WG. O WG não gostava não de abraço. Hoje ele gosta até de beijo, né, pastor? Gosta de beijo, meu Deus do céu. Quem que beija, pastor? O pastor Reco. Pastor Reco que beija? O pastor Reco, Beijoqueiro. o pastor Reco dá uma de beijoqueiro lá, pelo amor de Deus. É isso aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está nos acompanhando o RVCast. O RVCast é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores. Também em parceria, sabe com quem? Com o estúdio Os Crentes. É isso aí, tá bom? O estúdio Os Crentes tem esse estúdio top, de verdade, onde você pode... Olha lá, estúdio Os Crentes. Cadê? Mostra aqui. Olha lá, estúdio Os Crentes, tá bom? Corta pra mim, o pastor Joel tá bebendo a aguinha dele ali, ó. O estúdio Os Crentes, tá bom? Você pode gravar o seu podcast, a sua videoaula, você pode gravar um documentário. Você tem uma sala de reunião que fica aqui no andar de cima, top, de verdade. Tem uma cozinha ali que você pode preparar uma comidinha gostosa, uma recepção, tá bom? Se o seu convidado ou a sua equipe vem de longe, tem um lugarzinho que ele pode se hospedar, tá? Bom, aqui é o estúdio Os Crentes, vale a pena você dar uma conferida aqui embaixo na descrição, tá bom? E o estúdio Os Crentes não é somente um estúdio, mas também é uma marca, tá? Depois você dá uma conferida aqui na descrição. Tem roupa, camiseta, boné, touca, tem os agasalhos, ó o meu aqui, ó, orar, enfim, tem várias utilidades para você estar usando aí no seu dia a dia. Vale a pena você conferir, tá bom? Inclusive, corta pro pastor Joel, corta lá, Casa de Acolhimento RV ali, aquela camiseta que ele tá usando, é também fabricação, produção dos crentes. É isso aí, tá bom? Vale a pena você dar uma olhada, dar uma conferida aqui. E logo vem um desconto, porque eu estou sentando com o pastor falando: pastor, quem der o nome do RVCast vai ter desconto? Vamos ver se ele vai dar um desconto aí para você que está nos acompanhando. Então coloca Pastor Reco, Pastora Kelly, desconto aí para quem acompanha o RVCast. Coloca aí nos comentários, tá bom? Vai que rola uns 10%, 20%, não sei, quem que sabe, né? Se você se manifestar aí, talvez role aí uns descontos. A produção que cuida ali, ó, das vendas tá ali. Meu Deus, tampa a boca do pastor Marcelo, ó. Mas não, cobra o seu desconto, porque você é fiel, você tá com a gente aqui direto, não tá? Então, cobra o seu desconto aí, pastor. Descontinho de 10%, que eu tô lá no RVCast, hein? Tá bom? E é isso aí. Pastor, eu glorifico a Deus pela sua vida, pela vida da pastora Rejane. Por quê? Porque é notório ver a imagem de Deus de vocês. Isso é notório. Quem falar que vocês não têm assim o Cristo mais perto é mentira. Né? É notório, sorrisão, sempre alegre, abraçando todo mundo, sempre uma palavra amiga. E como é que faz para ter tudo isso? Porque, é trabalho, é problemas de casa, é o filho, a filha,
é a empresa, aí vem os problemas da igreja. Como é que faz para ter essa alegria toda, resplandecer Jesus tanto assim, com tanto de problema? Não estou falando só nível pastor Joel, todos nós, né? Mas como é que faz, pastor? Fala aí. É intimidade com Deus mesmo, intimidade com Cristo, oração, sabe? É busca, é amizade mesmo em casa, né? Que o ministério primeiro começa em casa. E hoje eu e a pastora somos muitos amigos, né? O que era zoado lá atrás, hoje se transformou numa amizade top, né? Um amor hoje, né? Leal. E é isso, pastor. É estar perto, né? Perto de Cristo, porque quando a gente está perto de Cristo, a gente, né, traz o semblante e a postura, né? E o caráter de Cristo. Então a gente tem que estar sempre assim, independente da situação que a gente estiver passando, né? Devocional do pastor Joel, como que é? Então, eu acordo de manhã, o meu devocional é ler, né? Eu leio o capítulo inteiro e através daquele capítulo inteiro, eu vejo o versículo que mais me chamou a atenção e faço uma reflexão daquele versículo. Isso é top. E tem um versículo que desde o início, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho ele comigo. Tem até uma música dele. Qual que né? é? Que é Salmos 51, né? Se eu não me engano é o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, ou um espírito estável, né? A gente vê que esse alcance tem que estar com nós todos os dias, para que ele venha criar mesmo em nós um coração puro, né? E é o motivo lá que a gente vê que o próprio Davi, ele usou esse capítulo todinho por causa da situação que ele teve com Betseba, né? Por causa da mancada que ele deu, né? Do pecado que ele teve, né? E aí, tipo, ele fala para não retirar dele a única coisa, o espírito, né? Ele não queria saber do reino. Não queria saber. Queria saber, até nesse episódio mesmo ali, até do filho Sim. dele que morreu antes. O filho morreu, a primeira coisa foi ele trocar de roupa e entrar dentro do templo e adorar o Senhor. Adorar o Senhor, é isso. E é isso que a gente tem que ter todos os dias na nossa vida, né? Esse é o segmento mesmo. Errar, a gente vai errar todo tempo, mano. Todo tempo. Mas a gente tem que, né, refletir, ver o erro mesmo, né, assumir o erro, porque eu vejo que os caras do passado aí, tudo aconteceu foi porque não assumiu o erro. Porque se tivesse assumido o erro, né, ia ter uma penalidade e tal, mas, mano, assumiu o erro. E aí, vamos ver o que a gente vai resolver. É isso aí. Né? E é o meu motivo hoje. Eu tô errado mesmo. E eu tenho que me humilhar mesmo diante de Deus, não é me humilhar através das pessoas, não, é diante de Deus mesmo, né? E, foi zoado o que eu fiz, sabe? Mas isso aí tem que vir do quê? Do coração, mano. Não somente da boca para fora e daqui a pouco eu tá fazendo a mesma coisa, né? Do mesmo jeito, aí é zoado. Se o pastor Joel pudesse melhorar algo na vida dele, o que ele melhoraria? O que eu melhoraria? O tempo, pastor. Ter mais tempo na obra. Eu costumo falar, muitas pessoas falam assim, né? Eu queria viver da obra. Eu já sou o contrário, mano. Eu queria tá bem para mim viver para a obra. Tô falando questão financeira, né? Eu tá bem para mim viver para a obra, me doar mais para a obra, né? Eu creio que Deus conhece o meu coração e pode ser que isso aconteça um dia, né? E eu vou ficar feliz demais em poder ter mais tempo, né? Tá mais junto, eu vou para casa de acolhimento lá, eu não quero vir embora, porque, tipo assim, eu vou lá, pastor, para ministrar, e eu acabo saindo de lá ministrado, mano. Só de sentar e escutar a conversa daqueles caras lá, o que eles eram, o que tá acontecendo na vida deles, mano. A última agora que teve, a conversa foi, conta para mim um pouquinho o que tá sendo a casa para vocês, né? Conta para mim um pouquinho o que é Resgatando Valores hoje para vocês. Você é louco, você escutar o que eu escutei lá, pastor. Cada elogio, não só para mim que estou lá, mas para todos nós, pastores, porque vocês ministram lá também. É muito gratificante. E o que está sendo a Resgatando Valores para o senhor nesses 3 anos, pastor? 2 anos e meio. 2 anos e meio? O que está sendo a Resgatando Valores para o senhor? Está sendo bênção, pastor. Está sendo um
um momento assim na minha vida muito gratificante de estar podendo fazer aquilo que eu gosto, né? E Pastor Reco, vocês me deixam totalmente livre para fazer aquilo que eu gosto, né? E tá me trazendo vida, né? E tudo que traz vida pra gente não tem nem palavras para se expressar, né, da gratidão mesmo. Se pudesse mudar uma coisa no Joel, o que mudaria? Mudaria? Eu ainda tenho um pontinho ainda, pastor, de umas coisas assim que me tira do eixo um pouco, né? Questão de ficar nervoso. Hoje eu não estouro, né? Mas eu fico corroendo por dentro e tento segurar porque eu não posso mostrar aquilo que eu estou passando aqui dentro. Então, eu acho que eu tenho umas coisinhas que eu preciso mudar aí, questão de nervosismo e tal, né? De querer aflorar alguma coisa. Então, Nem parece, pastor. mano. Nem parece. Igreja brasileira, se o senhor tivesse o poder da voz de alcançar os pastores brasileiros, qual é o conselho que o senhor daria? Ser sério, mano. Ser homens posicionados, homens de Deus mesmo, de verdade, sabe? Porque mancada todo mundo dá. Todo mundo, não adianta. Mas, tipo assim, mano, eu errei, foi o que eu falei agora do versículo. Vamos consertar, né? Mas vamos se posicionar como homem de Deus mesmo. Porque tem tanta gente aí fora olhando pra nós, mano. E tem muitas pessoas que é olhado e é zoado o olhar das pessoas pra ela. E aí tira um pouquinho da credibilidade daqueles que é de verdade. Top. Um conselho pro pastor Marcelo. Um conselho pro pastor Marcelo? É. Tem que ser um pouquinho mais agitado, que você é muito calminho, pastor. Você é calmo demais, mano. Calmo demais. Vai morrer com 100 anos ou mais. Você acha? Ixi. Você é bênção demais, pastor. 2 perguntinhas. O senhor tem direito a 2 perguntas, pastor? Tenho? Tem. Deixa eu ver o que eu vou perguntar pro senhor. 2 perguntas, o senhor tem direito. Tenho? Então tá bom. O que era o pastor Marcelo antes e o que é hoje? Já as 2 em uma só? Uma só. Eu vou dar direito a mais uma depois, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Pastor, você tá me copiando que eu te fiz essa pergunta aí, pastor. Você tá me copiando, hein, Você quer saber de mim ou não vou poder saber de você? O pastor Marcelo antes era um cara que não tinha temor do Senhor. Isso é uma verdade. Então, o que eu fazia, eu sabia que era errado e eu aprontava mesmo. Graças a Deus, eu não sei se eu posso dizer assim ou se é ofensivo, né? Mas não é um termo ofensivo. Eu nunca matei, roubei, nunca trafiquei, nunca usei droga. Mas em questão de prostituição, questão de noitada, em questão de coisas erradas nessa parte, assim, já fiz bastante coisa já, né? E hoje é um homem de Deus que tem temor e tudo que faz de tudo para não entristecer o Espírito Santo. Então, tudo que eu faço, se eu vou entristecer o Espírito Santo, eu falo, não posso fazer, não vou fazer. Se eu entristeci o Espírito Santo, vou pro joelho, choro, falo com Deus, falo, Deus me perdoa, me dá força me dá fortaleza para não repetir mais esse erro e tal. E é isso. Porque hoje a gente tem um entendimento. Quando você tem um entendimento, você sabe, é uma certeza dentro do seu coração, não tem nada que vai te parar. Agora, quando não é uma certeza dentro do seu coração, tanto faz, tanto fez. Hoje nós somos filhos. O filho, quando ele erra, o mínimo que ele faz? Pai, me perdoa. Agora, aquele que não é filho, quando ele erra, ele não está nem aí. Se ele entristece o pai, a mãe, se os familiares estão... Ele não está nem aí. Agora, aqueles que são de verdade, família de verdade, quando ele erra, a primeira coisa que ele faz, não, me perdoa. Então, o nosso relacionamento com o pai, eu acredito que seja da mesma forma. Não que o crente de verdade não está isento de errar, mas quando ele erra, ele vai para os pés do Senhor e fala, Deus, me perdoa, pai. Eu sei quem o Senhor é, eu sei de onde que o Senhor me tirou, e eu sei para onde o Senhor está me levando. Então, eu acho que esse daí é uma das principais características do pastor Marcelo. E é uma das principais... uma coisa que eu estou tentando melhorar, pastor. Eu acho que eu sou paciente demais mesmo. Né? Eu não sei se eu preciso de ser mais agitado, mais agressivo, não no quesito físico, né? Mas
enérgico. Não sei, vou aprender com vocês. Um dia eu chego lá. É calma até na hora difícil, né, pastor? Porque eu lembro que no dia que eu fui te socorrer, que eu andando devagar e o senhor com o coração paciente. Meu coração tava 200, imagina se eu fosse elétrico. Paciente, meu coração tava 200, na verdade meu coração já foi a 300 já. Eu melhorando, a primeira vez que eu passei mal com arritmia, eu melhorando, eu olhei assim na telinha lá, tava 300. Aí depois foi menos, mas naquele dia lá chegou a 220, se eu não me engano. Imagina. Mas aumentou mais com o socorro? Não, o senhor fazendo da Zona Sul, Capão Redondo, até o Parque de Ibirapuera lá, o hospital lá, em 15 minutos... O meu coração ia lá em cima e voltava, depois daquela oração que o senhor fez lá, e o senhor acelerou mais, acho que o senhor falou escondidinho no coração do senhor lá: Senhor, abaixa para me poder acelerar. Fala, pastor. Segunda pergunta. O que te traz vida hoje na Resgatando Valores? Ensinar. Top. Ensinar. Uma coisa que eu ainda sou ainda, eu me denomino que eu sou tímido. As pessoas falam que não, mas eu me denomino uma pessoa tímida, né? E o programa de rádio, o programa agora do podcast, poder falar, isso me traz assim, tipo, conseguir romper essa barreira da timidez. Então, por mais que, assim, às vezes eu me considero ainda tímido, hoje eu já não tenho mais medo de errar. Te traz mais segurança. Me traz mais segurança. Então, eu aprendi que, tipo assim, o que me traz vida mesmo é ensinar. E, tipo, quando você vê pessoas assim, tipo o Paulo, que eu acompanhei desde quando entrou na igreja. Hoje eu recebi do Otto, que vai ser... esse programa é gravado, né? Então, tipo assim, quando for ao ar, ele já foi batizado já. Mas ele mandou uma mensagem hoje que eu falei assim, que top, cara. Sabe? Aí veio, tipo, pessoas assim, poxa, pastor, aquela mensagem daquele dia e tal, que não sei o que, isso daí não é pra minha glória. Mas a gente vê que, tipo, quando certo, a gente rompe essa barreira de entrar na presença de Deus com ousadia, você vê que fala assim, Deus ele tem um compromisso comigo, ele quer que eu tenha um compromisso com ele também, ele quer me usar, então isso daí é bênção. É glorificar o nome do Senhor. Se o nome do Senhor for glorificado... Tá ótimo. Eu tô vivo. É isso. É isso daí. Glória a Deus. É isso aí, querido. Eu acho... Foi tudo, pastor? Tudo. Faltou alguma coisa? O senhor quer falar alguma coisa a mais? Não. Não? Tá tudo certo? Tudo certo. Então, o senhor vai olhar nessa câmera aqui, ó, e vai deixar uma mensagem para essa pessoa que está nos escutando. Não sei qual é a situação que você está passando hoje, mas Jesus Cristo, ele é o suficiente para qualquer tipo de situação que você esteja passando. Ele é liberdade mesmo de verdade. E abre a porta do coração aí, deixa ele entrar e fazer morada, tá bom? E é isso aí. É isso aí. Você que nos acompanhou até agora, eu quero corroborar aquilo que o pastor falou, tá bom? Para a liberdade, Cristo nos libertou. Pensa nisso, tá bom? Então você está preso, talvez, em uma situação. Qual situação? Talvez aqui, ó. Eu não posso fazer isso, não gostam de mim, isso e aquilo, olha o meu jeito, eu tenho que ser assim, assim, assado. Ou talvez preso num pecado do passado. Seu pecado Deus já jogou no mar do esquecimento. Talvez você esteja preso em religiosidade. A Bíblia não fala para você fazer, mas por causa que homens, por causa de uma boa oratória, por causa até às vezes que tem aparência de bonzinho, manda você fazer, e você fica preso nisso daí, quer prender outras pessoas. Enfim, eu não sei qual que é a sua prisão, mas eu estou aqui como um homem de Deus para te falar, meu irmão, viva a liberdade que Cristo te libertou, nada mais pode te aprisionar. Pastor, você está falando que eu posso pecar? Não estou falando disso. Eu estou falando, meu irmão, que talvez a cultura que você vivia com coisas humanas te aprisionando, Cristo ele quer te dar uma felicidade, Cristo ele quer fazer você viver coisas novas, tá bom? E alcançar novas pessoas. Então,
Tire esse sistema religioso, tire essas crenças limitantes da sua cabeça que você não pode, e saiba que a árvore que é plantada junto ao ribeiro, no tempo certo ela vai florescer. Mas pastorzão, não estou florescendo agora, Eclesiastes 3, talvez o teu tempo não seja de florescer, mas pode ter certeza que Eclesiastes, se eu errar, você me corrige aí. 9, tá bom? Diz que em todo tempo seja alvo as suas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça, tá bom? Então, talvez você esteja no tempo de guerra, esteja no tempo de se afastar, esteja no tempo que não está florescendo, mas calma. Nenhum tempo difícil é para sempre, nenhuma prisão é para sempre, nenhuma luta é para sempre. Calma, tudo vai passar, mas pode ter certeza que o choro dura uma noite inteira, mas logo o amanhecer chega e vai brilhar para você em nome de Jesus. Talvez você está olhando, abriu a janela de casa e falou: pastorzão, você está me tirando, pastor, porque eu estou olhando lá em casa lá, ó, abri a janela, eu estou vendo, sabe o que é? Uma nuvem escura, tá, vai chover, não tem nada de sol, mas calma, o sol vai brilhar para você em nome de Jesus, essa nuvem vai passar. A Bíblia nos diz que aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Calma, só não seja mentiroso, só se posicione da maneira correta, só ame mais em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 João 3,16, e nisto é manifesto o amor. Ele, Deus, Jesus, deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ame pelo menos a sua esposa, ame pelo menos a sua mãe, ame pelo menos os de casa, que você já está fazendo muita coisa, tá bom? Não seja negligente naquilo que Deus te chamou. É isso aí, esse é o RVCast, vê se não esquece. Queria muito te abençoar com uma oração em nome de Jesus, e essa oração vai ser feita pelo pastor. Então eu gostaria muito que você colocasse aí a sua mão sobre o seu peitoral, enfim, aquilo que você precisa. Se liga com Deus, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. O Senhor ora por nós, pastor? Amém. Pai, nesse momento, Senhor, quero que o Senhor alcance, Pai, essa pessoa que está aí, Senhor, passando algum tipo de dificuldade. Está no leito de hospital, está, Senhor, neste momento aí pensando em tirar a vida. Pai, eu te peço, Senhor, tenha um encontro com esta pessoa, Pai. Que ela venha reconhecer mesmo o Senhor como único e suficiente Salvador, e que as coisas fluam, Senhor, na vida dessas pessoas. Te apresento os órfãos, as viúvas, Pai. Te apresento os necessitados, Senhor. Aquele que não tem algo na mesa, Senhor, para alimentar o seu corpo físico. Nós temos certeza, Pai, que o Senhor dá ordem aos teus anjos ao respeito dessas pessoas, Pai. Pai, supre, Senhor, a necessidade delas. Pai, te apresento também, Senhor, a minha família, os meus familiares, que nesse momento, Pai, está passando esse momento de luto pela perda da minha tia, Pai. Pai, alcança cada um deles lá, Pai. Pai, o Senhor é o consolador, o Senhor é o que acalenta, Senhor, o coração. Eu te apresento, Pai, todas as minhas tias que estão lá agora neste momento, Pai. Te apresento os meus primos, Senhor. Te apresento a minha mãezinha, Pai, que está aqui, tão longe, mas com o coração lá também, Pai. Pai, te apresento a vida do pastor Marcelo, Senhor, os projetos do teu filho, tudo isso que ele tem proporcionado através, Pai, desse podcast. Pai, te apresento, Senhor, toda a equipe que está junto com ele aqui, Pai, trabalhando. Te apresento a vida do pastor Reco, todos os membros, Pai, da Resgatando Valores, a pastora Kelly, os pastores, Pai, todos os obreiros. Te apresento os meninos da casa, Senhor, que neste momento também deve estar, Senhor, no seu momento de descanso. Que o Senhor, Pai, consola o coração daqueles meninos também, Senhor. Que sabemos que não é fácil, Pai, passar por essa trajetória. Mas nós sabemos, Pai, que quando eles passarem por isso, vai estar, Senhor, no seu propósito. Toma nas tuas mãos, Pai, cada vida neste momento. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. É isso aí, querido. Corta para nós aqui, por favor. Corta aqui para nós.
Joel, ele é um dos patrocinadores desse programa, tá bom? Então, se você quiser fazer adesivo, banner, arte visual, tudo que é arte visual, quiser fazer, Joel Artes Gráficas _ aplicador ou pr.joel_silva phl. Mas de qualquer forma, vai estar aqui na descrição, dá um clique, tá bom? E aí você vai saber um pouquinho mais aí do negócio do pastor, daquilo que você faz, do nicho. Ah lá, apareceu lá, Joel Artes, tá bom? Procura aí sobre Joel Artes, aplicador, você vai ver lá o trabalho do pastor, tem bastante coisa legal, tem bastante coisa bacana, tá bom? E o telefone de contato, pode passar? Posso, pastor, é 11 97321 7647. Repita. 97321 7647. Esse é o RVCast, por favor, vê se não esquece, compartilha, deixa seu like, ative o sininho de notificação, deixe seu comentário, gostou, não gostou, foi legal, não foi? Deixa seu comentário. Não esquece do desconto. Desconto no quê? Na roupa dos crentes. Pastor Reco, gostaria de ter um desconto na roupa dos crentes. Coloca aí nos comentários, tá bom? Em quem você gostaria de ver sentado aqui? Eu quero já te dar um spoiler, tá bom? Logo mais vai estar todos os pastores aqui. Você queria ver todos os pastores trocando ideia? Então coloca assim, eu quero ver os pastores da RV trocando uma ideia. É isso aí, tá bom? RVCast, vê se não esquece. Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Pastorzão, Deus abençoe. Você mora no meu coração, mano. Obrigado, viu? Você sabe que você é bênção de verdade. Você que é, mano. Tchau, obrigado. Fui, é isso aí. 27 Hearts Beats.